Cá estou outra vez para mais um vídeo para vos falar de coisas da cultura japonesa e responder às vossas perguntas. Então, eu recebi perguntas no sentido de pedir a explicação de uma expressão em particular. Essa expressão em particular era a expressão white monkey. E alguém tinha visto esta expressão white monkey em inglês, traduzido literalmente macaco branco. Alguém tinha visto esta expressão na internet, nas notícias recentes, e queria saber exatamente o que é que significava e tinha até uma ideia pré-concebida, mas que era muito ao lado acerca do que é que essa expressão significava. Então eu lembrei-me de falar de 3 expressões. As 3 expressões que eu vou aqui esclarecer neste vídeo são white monkey, gaijin hunter e yellow fever. São tudo expressões em inglês que se traduzem com uma tradução literal para macaco branco, caçador de alienígenas ou estrangeiros, e a terceira expressão é febre amarela, mas não é a doença. Porquê é que estas expressões são relevantes? Primeiro que tudo, estas expressões não nasceram no contexto das ciências sociais, da antropologia cultural ou dos estudos japoneses. Estas expressões não foram criadas a partir de um backup científico, ou seja, elas não foram criadas a partir de um estudo, de observação participante, de evidência estatística, elas não vêm desse ramo. Estas expressões nasceram no contexto do contacto anedótico, ou seja, episódico, uma coleção de histórias pessoais em que as pessoas chegaram à conclusão que estas expressões eram as que melhor transmitiam o resultado da sua experiência episódica. Estas expressões podem-se considerar como parte do dicionário urbano, Urban Dictionary, de tudo o que tem a ver com a cultura contemporânea, popular, nipónica, à escala global. E o que é que elas significam e porque é que elas, mesmo não tendo uma relevância nas ciências sociais e nos estudos japoneses, são ainda assim interessantes e bons pontos de partida para refletirmos acerca de algumas realidades. Então, white monkey é uma expressão que tem uma conotação pejorativa e também tem uma conotação um bocadinho woke e também tem uma conotação crítica em relação às sociedades do Extremo Oriente, sejam elas a China, a Coreia do Sul ou o Japão. Essa expressão surgiu para categorizar um fenómeno muito específico, que é o fenómeno de objetificação ou fetichização do residente estrangeiro caucasiano branco que está de maneira permanente nesse país, seja a China, a Coreia do Sul ou o Japão, e que é utilizado, é instrumentalizado pelos média e sobretudo pela indústria do entretenimento para fazer coisas como comédia, sketches, aparecer em programas de variedades, ser entrevistado num contexto mais ou menos scripted, mais ou menos pré-planeado, para enfatizar um ponto de vista que é o ponto de vista que se quer enfatizar na sociedade desse país. O white monkey, ele só serve para o propósito de entreter. É o equivalente àquela realidade que de facto existiu, e se calhar ainda existe em alguns sítios, de ter um macaquinho, o animal, a fazer a performance de números de circo ou a executar truques. Então é daí que vem essa expressão, é essa ideia de ter um macaquinho amestrado, que entretém as pessoas, mas que não tem dignidade, não tem individualidade, não tem personalidade e só está ali para entreter as pessoas e sobretudo para reforçar ideias que essas pessoas já têm. Neste caso, pessoas de etnia do Sudeste Asiático e do Extremo Oriente. Portanto, o white monkey é utilizado, essa expressão é utilizada quando se quer falar da maneira como certos setores das sociedades desses países não lidam com a alteridade e a diferença e apenas instrumentalizam, numa espécie de colonialismo reverso ou fetichização reversa, apenas instrumentalizam o branco residente e não, de facto, não o veem como uma pessoa. Então, essa é a verdadeira acessão da expressão white monkey. Ela é utilizada como uma conotação pejorativa, às vezes até mais do que pejorativa, às vezes até quase violenta. Não percam os próximos vídeos, porque nos próximos vídeos eu vou falar do que é gaijin hunter e do que é yellow fever, e que eu acho que são 2 expressões super importantes para nós percebermos dinâmicas relacionais, e uma grande parte das pessoas que procuram saber mais sobre o Japão podem estar interessadas nestas expressões.